Olá, espectador e espectadora do Bom de Ler. Apresentamos neste episódio 73 a entrevista com a Carla Madeira, feita em 2019, quando estivemos em BH para entrevistar várias autoras. E a história que nos conecta com a Carla, e eu faço questão aqui de lembrar, é de uma dessas pontes que nos levaram a algumas autoras que não estavam inicialmente no nosso radar, como no caso, por exemplo, da ponte que o Marcelino Freire fez entre nós, do Bom de Ler, e a Nívia Sabino, nessa mesma viagem. A ponte que nos conectou com a Carla Madeira foi a Janine Duran, minha grande amiga e a rainha dos clubes de leitura no Brasil. Foi a Janine que, em 2019, numa reunião que a gente fez, numa conversa, um café, ela disse perentoriamente: vocês precisam entrevistar a Carla Madeira. Ela já estava percebendo nos próprios clubes de leitura que ela organizava e coordenava um engajamento pela leitura dos livros da Carla, que ela já estava sentindo que era algo que impressionava. Foi assim que a gente entrou em contato e estivemos lá em 2019. A Carla, ouvindo, revendo essa entrevista, eu noto algo semelhante ao efeito dos livros, que é um efeito de encantamento. Existe um fascínio quando ela começa a falar sobre seu percurso como escritora, ela que vem de uma família de matemáticos, ao mesmo tempo quando ela fala dos seus próprios processos de produção, de escrita, existe um jeito dela conduzir tanto o leitor quanto a própria entrevista que nos fascinou. Fique agora com Carla Madeira. O meu encontro com a escrita veio da música. Eu tocava violão, comecei a tocar violão muito cedo, assim, com 10 anos. Eu compunha, então eu tinha... Assim, uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida era um lançamento de um vinil novo, né? Porque era vinil, depois virou CD, mas eu esperava aquilo assim, sabe? Um Chico, um Caetano, um Gil, a Rita Lee, que eu adorava as letras da Rita Lee, né? Adorava. E já tinha, assim, gostava de teatro, gostava de música, gostava de pintura, já ficava muito nesse lugar. E quando eu fui fazer matemática pura, assim, eu passava às vezes 2 horários no campus, né? E aquilo foi me... Embora eu gostasse muito de matemática, ainda gosto muito, aquilo foi me entristecendo. Logo que eu acabei a escola, né, assim, que eu fiz o meu primeiro vestibular, eu fui fazer matemática pura. Eu fiz 2 anos e meio de matemática pura. Eu sou filha de matemático, tenho 5 irmãos, todos da área exatas, né, de exatas, todo mundo. Na minha família, assim, resolver problema de matemática era diversão, né. Mas eu já era uma pessoa muito ligada à arte. E aí larguei e falei: o que você vai fazer? Eu vou fazer comunicação. Comunicação hoje é uma coisa super, né, reconhecida, assim, aconteceu como uma coisa importantíssima no mercado, mas não era. Não era. Era uma coisa, você vai viver de quê? Como que vai ser isso? Né? Tinha essa preocupação. E eu falei: não, mas eu quero jornalismo, quero. E aí fui estudar pedagogia, assim, fiz um curso na área de pedagogia, que foi um curso muito importante para mim, tanto na publicidade quanto nesse momento de escritora. É uma coisa muito importante esse pensar como que a gente aprende, como que o ser humano vai se constituindo, assim, sabe? Como que ele vai introjetando, aprendendo o mundo, né? Pondo o mundo para dentro, assim. Isso me interessou muito. Durante o curso de comunicação, eu fui trabalhando com crianças, fui dando aula para crianças e tal, até entrar na minha profissão mesmo. E dali eu já emendei no meu trabalho, que eu com mais 2 amigas criamos uma agência de comunicação. Aí era uma agência de mulheres que
de mulheres assim, 3 donas mulheres, a gente tem muitos homens trabalhando com a gente, mas num mercado extremamente masculino, praticamente ainda é. Muito mais agências de comunicação, de publicidade, dirigidas por homens do que por mulheres, né? Foi assim um trabalho de muitos anos, de muita dedicação, assim, uma loucura mesmo e saímos assim, a gente não tinha dinheiro quando começamos, não éramos conhecidos, não tínhamos experiência. Eu saí da universidade e montei uma agência, quer dizer, e a gente conquistou assim, a Lápis Raros se tornou uma agência muito reconhecida e uma das principais agências aqui, né? Assim, então, eu gostava muito, gosto muito. Acho que teve um conflito comigo como criativa, assim, eu que compunha muito, parei de compor e passei a compor coisas muito mais comerciais, né? Assim, parei de criar coisas autorais e entrei numa outra dinâmica criativa. Porque na publicidade você encontra artistas maravilhosos do ponto de vista do domínio da técnica, da palavra, da imagem. A gente até estava lembrando outras escritoras que também vieram da publicidade, a Giovanna Madalosso, Ana Maria Gonçalves, né? Que a Leminski. escrita... Leminski, a própria Alice Ruiz, né? Então, assim, existe um domínio da arte, assim, enquanto ferramenta, enquanto instrumento, muito forte, né? Então, eu acho que isso a publicidade me deu, mas por outro lado, eu desaprendi, assim, me distanciei da coisa autoral, porque é muito diferente, né? Você nunca fez oficina de escrita? Nunca. Não, mas eu faço escrita há 30 anos, né? É uma oficina de escrita, né? Porque eu sou diretora de criação da Lápis Raro há 30 anos. E a minha formação veio da redação. E eu dei aula na Federal de redação publicitária durante 3 anos. Depois... Então você poderia dar uma oficina, né? Então eu vim fiz muitas oficinas, né? Você sabia como se desafiar, né? E como, às vezes, criar recursos para trazer a linguagem. O artigo da Marta, ele teve uma super repercussão, assim. O artigo foi uma coisa muito importante. Lá no Rio, na Travessa, ele ficou entre os mais vendidos durante um tempo com o artigo dela, né? Assim. A primeira produção de Tudo é Rio foi meio independente, assim, foi meio uma parceria com a Quixote. Olha, eu fiz o livro, porque lá na agência eu tinha facilidade em fazer a edição, queria cuidar da capa, queria cuidar da tipologia, sabe? Então já estava tudo pronto. Estava tudo ali e tal. Então, a primeira tiragem, que foi pequena, foram 700 exemplares. Eu falei assim, olha, talvez eu tenha que começar a distribuir para o porteiro do prédio, para quem eu, né, não sabia o que ia acontecer. E, na verdade, assim, eu não estava preocupada com isso, né? Eu estava assim, o Tudo é Rio tinha me dado uma das experiências artísticas mais incríveis, assim. Então, vamos ver. Vou compartilhar e vamos ver como acontece. O que acontece? E o livro aconteceu.
Tem sido uma segunda escrita, né? Uma segunda, assim, eu tenho ido em vários clubes de leitura, tenho ficado muito impressionada com a quantidade de clubes de leitura que estão acontecendo. Um movimento lindo, né? Assim, o Milton Atum fala, né, que no Brasil cada leitor é um pequeno milagre. E é, né? Então, assim, é tão bacana vendo as pessoas estão se reunindo, lendo o mesmo livro, se encontrando para falar desse livro. Eu tenho ido em vários clubes de leitura, tenho recebido, em todos os livros tem no final uma maneira de conversar comigo, então eu respondo todo mundo e a troca está sendo impressionante, assim, porque o autor tem que fazer esse trabalho. O autor tem que ir, né? Igual o músico tem que ir, tem que ir, tem que encontrar com o leitor, tem que se apresentar, né? Tem que conversar e isso faz parte, eu acho, do processo do livro acontecer para o leitor, né? Assim, porque é a segunda parte da história, né? Eu acho que assim, a primeira parte é você como escritor ter adesão com o que você fez e já valer a pena para você o processo de fazer aquele livro. Eu acho que isso para mim, assim, é aquilo que eu falei, se não for bom na dor, na angústia, na peleja, na transpiração, mas um processo que te envolve, que te pega, né? Essa é a primeira parte. Porque senão você vai sempre ficar dependendo do olhar do outro para o livro acontecer para você, não pode. Né? Você já tem que ir, eu acho que para mim é assim. Agora, o livro acontecer para o leitor, que chega no livro com a escuta dele, com tudo que ele viveu, né? com a bagagem dele, e ele vai ler outro livro. E eu tenho percebido isso, os leitores chegam para mim com questões assim, e as questões são completamente diferentes, assim, sabe? Eu comecei a escrever, Tudo é Rio, eu comecei a escrever 14 anos antes de publicar. Foi assim, eu comecei a escrever, era outra história. Eu comecei a escrever e, de repente, comecei uma segunda parte, que é mais ou menos onde começa Tudo é Rio. Quando eu escrevi a cena principal de Tudo é Rio, assim, que é a grande cena do livro, me paralisou. Eu estava querendo engravidar. É uma cena muito forte, ligada à maternidade. E aí eu paralisei completamente. Eu estava pensando em engravidar, eu não conseguia mais escrever. Eu fiquei 10 anos, né, 14 anos ali antes de... Bloqueou? Bloqueou, e assim, bloqueou mais ou menos, porque eu não parei, naturalmente aquilo estava acontecendo. E quando eu voltei para o livro, eu voltei exatamente onde eu descartei tudo que eu tinha escrito antes e comecei o livro de onde eu tinha. Eu falei, bom, se isso aqui me parou, é aqui que eu vou. E aí foram 8 meses, muita disciplina, escrevendo todos os dias, às vezes final de semana, 5, 6 horas escrevendo, dia de semana, 2 horas, todo dia. Chegava da agência, ficava com os meninos, punha na cama, tomava um banho e escrevia assim, 2, 3 horas. E eu fiquei ali, imersa naquilo. Foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E você conseguiu encaixar essa escrita no meio dessa vida já atribulada, assim? Mãe, trabalhando? Foi assim, foi impressionante, foi uma coisa... Bom, por que eu consegui? Porque tinha um prazer enorme, entende? Assim, e para mim tem um prazer enorme, assim.
Eu venho para casa cansada e ainda é assim meu processo. E é a hora que eu, nossa, que delícia, vou poder sentar aqui e vou escrever. Então é porque tem muito prazer. Não é, ai, que sacrifício, que valeu a pena, não é, sabe? Valeu a viagem, valeu a investigação, valeu o tesão que eu senti, o processo que eu sentia, sabe? Ficar horas atrás de uma palavra e de repente encontrar essa palavra e falar, ai, achei, que delícia, sabe? Assim, então eu tenho, para mim é lúdico. E a história apareceu como para você? O enredo, assim. Olha, eu tinha, quando eu sentei para escrever, eu já tinha um pouco de pontos principais, embora eu não tivesse o desfecho. Eu não, e o desfecho foi assim, eu até ri muito, porque eu tinha um pouco uma coisa assim, os personagens queriam vir, eu achava isso assim um pouco uma certa conversa, assim, eu não achava que era assim, e de repente foi assim, sabe, eu estava lá no meio da história e não é isso. Foi uma coisa assim que eu até assustei no dia que eu entendi como a coisa ia se encaminhar, sabe? Assim, eu tive um susto, assim, porque eu estava planejando outro fim, outra... E não é nada disso. E veio, assim, com muita clareza, sabe? Outro encaminhamento. 6 meses depois, eu já estava sentindo falta de escrever, sabe? Mas, assim, sem nenhuma pressão. Comecei a rabiscar algumas coisas, assim, algumas coisas pequenas e fui assim. Eu levei 3 anos e meio escrevendo a natureza. Foi outro processo. Então, assim, eu queria muito um exercício de linguagem diferente. E eu queria ter um personagem que me permitisse um exercício, assim, uma liberdade de falar sobre qualquer coisa. Que ela pudesse transitar entre a banalidade e a profundidade. Eu estava meio que procurando isso, assim. E aí eu comecei a fazer pequenos exercícios, assim. Eu estava concebendo uma personagem que acabou não existindo, mas que era uma figura que trabalhava numa editora e que ela era responsável por dar nome. Isso até surgiu de uma história da matemática, porque eu tenho um ex-cunhado que fez doutorado nos Estados Unidos, e quando ele voltou, ele me contando que na universidade onde ele estava, a figura mais bem remunerada na matemática era um sujeito que ficava ali só para pensar, propor problemas para os sujeitos fazerem suas teses, investigarem, porque o que investigar? Assim, o que? E então essa figura, trazendo ela para o mundo da literatura, ela era uma figura que faria títulos de livros. Ela faria títulos de livros e a partir daí ela faria, a editora daria para os seus autores insights de pequenas sinopses que eles poderiam, a partir de um título de livro. E ela vai desenvolvendo uma técnica, essa acho que não tem nada a ver, ela nem existe no livro, mas começou daí. Ela vai desenvolvendo uma técnica de como que ela chegaria nesses títulos. E ela começa, então, a fazer pequenas investigações. Assim. Quando ela começou a fazer essas pequenas investigações, é que eu fui me aproximando da Biá. Eu fui começando... Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Mas ela pegou essa liberdade temática, ela entrou por aí. Aí no início ela começou a se desenhar como uma figura que estava num processo de demenciação, até para ela conseguir
misturar todas essas coisas. Teve uma coisa que foi muito linda nesse processo, assim, eu estava com essas pequenas escritas, já tinha entendido que eu queria uma personagem, mas eu estava desconfortável com a voz dela, eu estava achando artificial, eu estava achando que eu não tinha encontrado ainda, sabe? E eu fui numa banca de revistas aqui perto, e estava eu e o meu marido nessa banca, assim, ele começou a olhar uns jornais e eu estava vendo uma revista e eu fui abordada por uma senhora. E foi inacreditável o que aconteceu, assim. Foi inacreditável, porque ela começou a conversar comigo e eu fui me interessando, porque eu já estava assim aberta para aquilo, para encontrar essa voz. E ela foi estabelecendo e ela foi me contando coisas dela e foi assim uma coisa muito impressionante. E ela pulava de um assunto para outro e ela saía de uma coisa extremamente pessoal para falar de uma coisa de Brasil, de uma insatisfação com alguma coisa e eu ouvi essa figura e fiquei muito impressionada, assim, fiquei muito tempo com ela ali, só ouvindo e fui embora. Aí falei, gente, fiquei alguns dias com aquela conversa, com aquela voz, repassando algumas coisas do jeito daquela pessoa falar e a forma como ela às vezes punha a mão em mim e se aproximava e me contava alguma coisa assim, quase que numa cumplicidade, assim. Eu falei, gente, que coisa louca, né? E achei o tom da Bialy. Isso foi muito... Não tem nada da história dela propriamente, assim, nada que ela contou, nenhum fato. Mas ela foi uma figura decisiva na construção, para tornar crível para mim. E a literatura que você lê também te afeta dessa maneira? Assim, íntima? Me afeta, assim, de eu falar assim, nossa, me afeta fisicamente, me derruba. Às vezes eu leio um livro e falo assim, pronto, foi feito, tudo que tinha que ser feito foi feito. Não tenho nada mais para fazer e fico completamente tomada pela linguagem, E tem uma coisa que o Amos Oz também fala uma coisa que eu acho linda sobre literatura. Naquele livro Como Conversar com um Fanático, né? Esqueci o nome do livro. Ele fala uma coisa muito legal sobre... Ele fala assim, por exemplo, sobre a velhice. O boato vai e fala assim, nossa, aquele homem está ficando velho. A literatura medíocre vai lá e fala assim, nossa, envelhecer é uma tristeza. E Chekhov vai lá escrevendo sobre um homem velho, ele é capaz de dizer assim, um médico idoso vê uma moça desmaiada, se debruça sobre ela, pega no pulso dela, olha para cima e fala, esqueci tudo. Quer dizer, ele não se lembra mais como medir o pulso. Isso é literatura.